Eu vou agora conversar aqui no estúdio com o João Alexandre Abreu. Ele é coordenador adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário de São Paulo. Você pode participar da entrevista, mande a sua opinião, a sua pergunta para o nosso site g1.com.br/globonews. Ou então ligue para a nossa central de atendimento, o telefone é 4002-2884. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente hoje. Bom, vamos começar falando desse rombo de 133 bilhões de reais até o final do ano, que é uma estimativa. A primeira coisa a se fazer é mexer na idade mínima? Primeiramente, Cristiane, uma boa tarde. Boa tarde a todos os assinantes. Quanto ao rombo, parece curioso que eu vou passar agora, mas é uma matéria que não foi bem clara ainda. Por exemplo, a Anfip. O que seria a Anfip? Associação Nacionais dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Ela vai dizer o contrário, que na Previdência Social nós temos um superávit. Bom, mas é o único órgão que diz isso, porque a gente vê todo mundo do governo dizendo o contrário, inclusive que o rombo deve ser muito maior do que a gente já imaginava inicialmente. Então, curioso, Cristiane, que a Anfip ela vai se basear em órgãos como o CIAF, Controladoria Geral da União, para chegar a esses dados, que a Previdência é superavitária. Qual o problema que nós vamos ter? Quando nós temos a DRU, que seria a desvinculação da Receita da União. Hoje ela é de 20%. Nós temos essa desvinculação, que esse dinheiro arrecadado através das contribuições sociais vão para as outras áreas, que não a Previdência. Então, poderia também aí ser um grande problema da Previdência, que você tira esses 20% da DRU para outras áreas que não a Previdência Social. Bom, em relação a essas medidas que o governo está querendo tomar, quais são as fundamentais? Quais devem ser tomadas imediatamente, na opinião do senhor? Primeiramente, pelo IBDP, nós tivemos uma nota técnica e primeiro ponto, será que foi correto o Ministério ter ido para o Ministério da Fazenda, no caso o Ministério da Previdência Social? Por que não se criou um Ministério da Seguridade Social? O que seria a Seguridade? Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Esse seria o correto. Mas aí, doutor, isso é uma outra questão, né? Vamos falar especialmente sobre esse problema realmente da reforma da Previdência em si. Sim, é um problema para todo brasileiro. O brasileiro que está no mercado de trabalho, o brasileiro que está aposentado, o brasileiro que vai entrar no mercado de trabalho. O que deve mudar? É preciso mudar alguma coisa. O senhor concorda comigo? Então, o que acontece? O brasileiro, ele entra muito cedo, ele entra em torno de 16, 18 anos no mercado de trabalho. Aí, o que acontece? Nós temos hoje 2 aposentadorias, excluindo a por invalidez, quando ele sofre uma doença, um acidente, que é a por idade, a por tempo de contribuição. O que o governo nos fala? Olha, a por tempo de contribuição é inviável. Olha, só no Brasil que nós temos por tempo de contribuição. O que ele quer fazer? Colocar na por tempo de contribuição uma idade mínima. Se nós lembrarmos um pouquinho lá atrás, lá em 98, foi colocada idade mínima, só que na aposentadoria que existia na época, que chamava-se proporcional. Colocou para a mulher 48 anos e para o homem 53. A ideia era se colocar já naquela época a idade mínima. Não conseguiu. Passou-se 11 meses, em novembro de 99, foi criado quem? O fator previdenciário. Passado mais um tempinho, agora em 2016, o que o governo está analisando? Olha, eu não estou fechando, eu estou com rombo. O que eu preciso fazer? Pôr a idade mínima. Porque mesmo o próprio fator previdenciário, ele não está, segundo o governo, segurando esse rombo. Aí vem essas perguntas. Quantos anos seria essa idade mínima? Para que pessoas? Porque, Cristiane, se você analisar aquela pessoa que entra com 20 anos, imagina o sexo masculino, e ela vai de família interrupta trabalhando, com 55 na soma, 20 anos de idade, mais 35 de trabalho, ela já cumpriu o tempo mínimo de aposentadoria. Ela já teria direito. Então, nós temos uma situação no nosso país que a maioria começa entre 18 e 20 anos, ou até menos. E como ficaria para essas pessoas? Ter uma idade mínima, por exemplo, que seja de 60 anos. Olha, eu já cumpri o requisito de contribuição mínima de 35 anos, mas eu não tenho a idade ainda, eu tenho que esperar a idade. Por isso que se questiona. Mas você está falando de idade mínima versus tempo de contribuição. Isso. Agora, se a gente for olhar outros países fora do Brasil, a grande maioria dos países, a idade mínima é bem mais alta. Então, mais de 60 anos sempre? Vamos chegando lá agora. O grande problema aqui, que nós começamos, maioria do brasileiro, a trabalhar com 16 anos, 18.
O fator previdenciário, por exemplo, Cristiane, seria fantástico para aquelas pessoas que vão estudar, terminam a faculdade e entram no mercado de trabalho. Vamos imaginar, ele começa com 18 anos a faculdade, vai terminar em torno dos seus 23, 24 anos. Se você fizer uma soma, 35, ele vai ter seus 60 anos ali. Mas o pessoal começa mais cedo. Por isso que isso é questionado. Vamos colocar idade mínima, mas para quem? Para quem entrar no mercado de trabalho? Como, por exemplo, nós tivemos a reforma de 98. As reformas ali, as mudanças ali, foram para quem se inscreveu na Previdência a partir de 16 de dezembro de 98. O mais correto seria, olha, vamos colocar uma idade mínima. Pois bem, vamos imaginar que se definiu 60 anos a idade mínima. Para quem? Para quem se inscreveu agora em junho de 2016, que começou a trabalhar. Não dá para colocar quem já está nativa. Tá, deixa eu interromper o senhor um pouquinho, porque já que a gente está falando desse assunto idade mínima, que eu acho que é o grande problema, a grande preocupação na cabeça da maior parte dos brasileiros, e já tem aqui uma colocação de um telespectador nosso, do Paulo Roberto dos Santos, o que ele diz? Falam muito em idade mínima para aposentadoria, mas não dizem dos aposentados que falecem e não tem pensionista para receber. E que o Ministério da Previdência fica com dinheiro. São milhões que morrem em todo o Brasil nessa situação. Pelo que o Paulo Roberto colocou, deve ser aquele caso de senhores viúvos ou senhoras viúvas que acabam falecendo e não deixam pensão. Ele deve estar se referindo quando o governo fala, olha, as pensões geram um grande rombo, um grande déficit para a Previdência. No final... Que, aliás, é um outro assunto que é bom a gente também falar sobre ele aqui. Pensões, né? É uma questão que tem que ser mexida também. Foi iniciada a reforma, e já começando, o grande problema dessa reforma, lá em dezembro de 2014, foi que ela foi feita via MP, Cristiane. Qual o problema de ser feita via MP? Não se dialogou com a sociedade. Se aquela reforma, aquela tabela, aquela faixa etária, o fim, por exemplo, da vitaliciedade do benefício, seria o ideal para quem, a partir de quê? E o ano passado se votou essa MP 664, que foi convertida na Lei 13.135. E não se teve diálogo. Agora, o que entende o governo vai ter que fazer? Diálogo. Se ele for mexer por tempo de contribuição e realmente colocar uma idade mínima, é debater isso com a sociedade civil, com os sindicatos, com as instituições, com os órgãos de classe, para se chegar nesse ponto. E não dá para você colocar para o pessoal da ativa, que está aí com 5, 10 anos para se aposentar. Esse diálogo a gente está vendo que o governo está começando a fazer, né? Hoje teve reunião, a gente mostrou, o nosso repórter falou disso, a primeira reunião mesmo, de fato, com as centrais sindicais, e o governo, pelo menos, está demonstrando que está querendo dialogar com a sociedade. Bom, doutor, a gente viu que a preocupação lá também é muito grande. A gente pode comparar uma questão com a outra? Há questões similares e questões muito diferentes entre os dois países na Previdência? Vamos lá. O cultural, a gente sabe que tem uma grande diferença Brasil e Estados Unidos. O que acontece no Brasil, Cristiane, a gente não tem a educação previdenciária. Eu entendo que ela deveria ter nas escolas a partir do ensino médio. Quando o pessoal adolescente, dali uns 3, 4 anos, vai entrar para o mercado de trabalho. E coisa básica, olha, você é menina, então você vai trabalhar 30 anos, você é menino, 35, porque o pessoal vai saber dos seus direitos quando ele está para aposentar. E aí já é tarde. Imagine uma senhora que quer se aposentar com 60 e não sabe que ela tem que contribuir pelo menos 15 anos. Aí já é tarde. Então teria essa educação previdenciária, coisa que já nos Estados Unidos e na Europa nós já o temos. Aqui nós não ainda o temos. O que acontece? Estava escutando a repórter falar lá dos Estados Unidos. O que acontece no Brasil? Primeiro, lá, que ela nos passa, foi feito em 83, uma grande reforma. Aqui a nossa foi em 98 e depois em 2003. E parou. E é o que se fala muito no popular, colcha de retalhos. Por exemplo, aí vem as medidas do ano passado que vêm para tapar um buraco ali, um buraco aqui, mas não resolvem o problema. E como que nós resolveríamos esse problema? Por exemplo, o que ela nos traz dos Estados Unidos, taxa de natalidade, diminuiu? No Brasil também? Diminuiu. Você vai pegar seus avós, tinham 5, 6 filhos, hoje a maioria está tendo 2, dados que tem conta de 1,19. O que isso entra, a taxa de natalidade? Menos gente nascendo, sim, menos gente no mercado de trabalho, menos gente contribuindo. O que a gente poderia estar fazendo? Bom, e ao mesmo tempo a gente sabe que as pessoas estão vivendo mais tempo. Sim. Então essa conta não fecha.
O que acontece? Menos gente nascendo, pessoas vivendo mais tempo, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas não conseguem suprir as pessoas que estão saindo, certo? Porque a gente tem, no princípio do direito previdenciário, o pacto entre gerações. O que é isso? Nós que estamos na ativa, estamos contribuindo, quem está na inativa, quem está na inativa, teve inativa, assim contribuiu. O que acontece? Os aposentados também voltam a contribuir, estão contribuindo quando voltam a trabalhar, eles contribuem. E o pior, nada recebem. O que acontece? Teria que se estimular, por exemplo, quem está na economia informal a contribuir. Ah, mas como que eu vou contribuir? Ele tem renda, não tem? Ele tendo renda, ele é segurado obrigatório. Ele vai pegar o carnê do INSS, popularmente conhecido como carnê, que é a GPS, e contribuir. Isso seria uma política de estímulo às pessoas a contribuírem. Porque essa história do governo ficar passando rombo, imagine, você está com dinheiro, você quer aplicar num banco, aí ficam falando para você, Cristiane, esse banco vai quebrar, esse banco vai quebrar. Você vai investir seu dinheiro nesse banco? E as pessoas têm medo da Previdência. Olha, eu vou colocar o meu dinheiro num local que estão falando que vai quebrar. Em 98 aqui no Brasil, até 98, Cristiane, a Previdência, para você ter uma ideia, ela mantinha o padrão de vida. Como? O cálculo da aposentadoria era calculado pela média das últimas 36 contribuições. 36 meses de contribuições, últimos 3 anos. Então você mantinha a média dos seus últimos 3 anos de renda. Então você mantinha o padrão de vida. Quando tem a emenda 20 e um ano depois vem o fator previdenciário, acaba essa história de você manter o seu padrão de vida. Você vai começar a ter o mínimo necessário. Tanto que hoje, pasme, a média dos benefícios está em torno de R$ 1.120. E o nosso teto é R$ 5.189. Doutor, como é um assunto que realmente interessa muito aos brasileiros, eu tenho um monte de pergunta aqui. Queria pedir para a gente já ir para as perguntas dos nossos telespectadores, porque realmente eles ficam querendo resolver essa situação, querendo entender melhor. Pergunta do Carlos Alberto Rigg, como fica a situação dos aposentados que continuam trabalhando? Respondendo ao Carlos Alberto, o que acontece? Antigamente, lá em 95, os aposentados, em 95, eles voltavam a trabalhar e depois que paravam em definitivo, eles tinham um pecúlio, até conhecido como pé na cova. O que fazia? Era como se fosse uma poupança, ele levantava aquele valor, corrigido pela TE e recebia. A partir dali, o aposentado não recebe mais nada. E qual foi a construção feita para ajudar esses aposentados que contribuem e nada têm? A famosa desaposentação. Ele pegar essas verbas, as contribuições pós-aposentadoria, juntar no cálculo, fazer um novo cálculo para uma nova aposentadoria. E agora, eu brinco, essa bola está com o Supremo definir, que já são mais de 20 anos essa história. Então, essa seria a situação dos aposentados que continuam trabalhando. Vamos para outras perguntas. Pedir para o senhor, se puder ser um pouquinho mais conciso, porque tem realmente muita pergunta, as pessoas querem que o senhor responda. Betânia Cavalieri, tenho mais de 60, fui empresária nos últimos 20, não aceitam eu pagar à vista e voltar como aposentada. Se realmente o rombo existe, não pode ser pensado de outra forma pública, rentável e lógica de entrada de capital na instituição? Ela quer voltar como aposentada. Rombo existe. O que ela quer? Ela queria pagar os atrasados, né? Para se aposentar, ela tem 20 anos. O que acontece? Tomar muito cuidado. Ela tem 60 anos e ela foi empresária nos últimos 20. Ela já tem 60. Ela tem 60 anos. Tá, nesses 20 anos, se ela contribuiu, ela já poderia aposentar por idade. Que idade vai pedir 60 anos, idade mínima para mulher, e mínimo de 15 anos de contribuição. Precisa ver se ela contribuiu como empresária. Tá ótimo. Vamos para o Cleiton Silva, porque o Brasil não adota uma idade mínima atrelada ao aumento da expectativa de vida da população. Bom, a questão que a gente já falou um pouco aqui. O fator mais ou menos faz isso. O que ele fala? Olha, você tem 50 anos, então você tem uma expectativa de vida em média de 30 anos. Então, o fator vai falar isso, você vai viver mais do que aquela pessoa que tem 58, portanto, eu vou te pagar menos. O fator já seria mais ou menos isso. Vamos para a próxima pergunta. Gostaria de entender sobre o aposentado que volta a trabalhar. Como fica a situação dele, Ana Maria Paiva? É aquilo que nós explicamos na primeira. Ele vai contribuir, nada vai receber. O que ele pode fazer? Entrar na justiça pedindo a desaposentadoria. Bom, tem que judicializar, então, né? Porque o INSS entende que é irrenunciável a aposentadoria. Então, o que acontece? Ele vai ter que ir para a justiça para dizer, olha, eu quero desaposentar para um benefício melhor. Vamos para o Pedro Henrique Abreu. O país precisa de uma solução. A modificação pode vir proporcional ao tempo já contribuído. Quanto mais tempo de contribuição, menor a modificação no processo final.
Ela fez uma afirmação aqui, né? É ele, né, o Pedro Henrique? É, que se você já... É, até o meu xará de sobrenome. O que Pedro Henrique Abreu coloca, né? Uma solução para o caso. O que nós temos, por exemplo, aprovado ano passado? A Fórmula 8595. O que ela faz? Olha, quem tiver a soma de tempo de contribuição e idade... 95 se for homem, 85 se mulher, mínimo 85 anos mulher, 95 anos homem. Pontos. Por isso que a gente fala 8595. É pontos. A soma das duas coisas. Mas o que se fez lá? Já foi o ensaio para agora a idade mínima. Não se colocou idade mínima. Se colocou tempo de contribuição mínimo. Mínimo 35 para o homem, 30 para a mulher. Mas não tem idade. Então vamos imaginar que o indivíduo tem 55 anos... mas tem 40 de contribuição. Na soma, ele já pode se aposentar. Já dá os 95. Por que essa fórmula é interessante? Porque você pode optar. Se você está a trabalhar mais, você somou 95 pontos, você fica livre do fator. Ah, eu não somei os 95, somei 93. Posso aposentar? Pode, mas é com fator. Sim. Doutor, como o senhor sabe, tem muitas perguntas de telespectadores. Vamos direto para elas? Vamos lá. Vamos lá. Jesus Moreira, de Minas Gerais, me aposentei com 6 salários mínimos após 35 anos de contribuição. O valor do benefício foi reduzido. Como faço uma correção? Vai depender. Por exemplo, ela está preocupada que ela aposentou com 6 salários. É ele? É. Ah, Jesus Moreira. Então, o que acontece, Cristiane? Não é mais vinculado ao salário mínimo. Infelizmente, vai tendo uma defasagem, porque o aumento em percentual para o salário mínimo é maior do que para as aposentadorias. Vamos então para o próximo. Roberto Pereira da Araújo. Qual é o efeito sobre a previdência de funcionários que se transformaram em pessoas jurídicas? Muitos médicos e professores estão nessa situação. É um caso bem complicado. A partir do momento que ele vira a famosa PJ, pessoa jurídica, ele talvez não esteja recolhendo, né? Porque ele monta uma pessoa jurídica, ele teria que ter o famoso prolabore e dali está recolhendo. Se ele não tiver o prolabore, ele não está recolhendo, logo ele não é segurado do INSS. Mais uma pergunta do Rubens de Campinas. Como funciona o direito adquirido? Quem se aposentou há mais tempo teve seu salário achatado pelo fator previdenciário e não tem direito de recompor novamente seu salário, por exemplo? Pelo que eu entendi, o Rubens lá de Campinas já se aposentou. Ele fala do fator previdenciário, então ele já se aposentou e já se aplicou o fator. Caso ele tenha continuado a trabalhar ou voltou a trabalhar, aí de novo ele pode pedir via judiciário a desaposentação. Doutor, a gente tem muita pergunta, infelizmente nosso tempo já acabou. Se o senhor permitir, a gente encaminha para o senhor as perguntas e o senhor responde por e-mail para os nossos telespectadores, Por favor, pode ser? Me encaminha, respondo e passo para vocês. Muito obrigada então pela sua participação aqui.